todos, a todas. Estamos no 15º domingo do Tempo Comum e o Evangelho da liturgia desse domingo é o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 23. É a conhecida parábola do semeador, muito linda. E agora, então, vamos ler o trecho do Evangelho e depois a explicação do Frei Alberto Maggi. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvido, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a ele não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhe falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre nele a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vê o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. A parábola do semeador, narrada por Jesus, é um encorajamento para todos aqueles que anunciam a boa nova. O resultado não depende da semente que é excelente, mas do terreno que a recebe. E Jesus ilustra nesta parábola as possibilidades, mas também as dificuldades no acolhimento desta palavra, e é Ele mesmo quem a explica. O semeador é Jesus, mas também todos aqueles que semeiam a palavra do reino, que é o projeto de uma sociedade alternativa proposto por ele. Jesus apresenta, então, as diferentes reações à semeadura em 4 terrenos diversos. Para nascer e crescer, a semente precisa de condições ambientais favoráveis. Se não as encontra, não cresce, ou cresce de forma raquítica, ou de qualquer modo improdutiva.
Em 3 desses terrenos, a semente se perde. No primeiro caso, o solo duro do caminho não permite que a semente penetre, sendo imediatamente levada pelos pássaros. No terreno pedregoso, o sol, que por si só é fonte da vida, causa morte, mas a culpa não é do sol, mas da planta que não tinha fincado raízes profundas. O terceiro terreno apresenta condições adequadas para o crescimento, mas os espinhos sufocam a planta, que, embora tenha crescido, não consegue dar fruto. O quarto é o único terreno onde a semente encontra o ambiente ideal para germinar, para crescer, e sua abundância é tamanha que compensa fartamente todas as outras perdas. A palavra de Jesus tem a mesma eficácia que a palavra de Deus. Isaías diz: assim acontecerá com a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, sem ter realizado o que eu desejava e sem ter cumprido a missão para a qual a enviei. Mas a eficácia da palavra está condicionada ao seu acolhimento. Então, o primeiro cenário em que a palavra do reino falha ocorre devido à falta de compreensão. De fato, não basta ouvir, é preciso compreender. Jesus alude à profecia de Isaías: ouvireis com os vossos ouvidos, mas não compreendereis, na qual a compreensão estava ligada, intimamente ligada à conversão. Então, onde não há abertura à conversão, a palavra pode até ser ouvida, mas jamais será compreendida. De fato, os fariseus e as autoridades religiosas da época também escutavam o ensinamento de Jesus, mas ouviam como um louco, um agente de Beelzebub, o chefe dos demônios. Então, a não compreensão da palavra deixa o caminho livre para o maligno, que imediatamente rouba o que foi semeado. E para que se possa compreender a sua palavra, então Jesus estabelece como condição a conversão. Conversão como mudança de vida, o passar de um viver unicamente para si mesmo, a um viver para o bem e a necessidade dos outros. Se não houver essa mudança, a palavra é roubada pelo maligno. Enquanto Deus é amor que se coloca a serviço dos seres humanos, o maligno é o poder que os domina. Então, todos aqueles que vivem sob a esfera do poder são completamente refratários à sua palavra. Isso inclui apenas não só aqueles que detêm o poder e veem na mensagem de Jesus uma ameaça ao seu domínio sobre as pessoas, mas também aqueles que ambicionam obter o poder e enxergam a mensagem de Jesus como um risco para suas próprias ambições. Mas a categoria mais trágica é composta por aqueles que estão submetidos ao poder e veem na mensagem de Jesus um atentado à falsa segurança que a submissão ao poder lhes dá. Então, estes são inteiramente impermeáveis à boa nova de Jesus. Depois, há aqueles que acolhem imediatamente com alegria a palavra, porque veem nesta a resposta ao seu próprio desejo de plenitude de vida. Porém, essa mensagem não tem raízes profundas, não transformou eles no profundo. Então, permanece como um ensinamento externo, de modo que, assim que surge a tribulação, eles caem. A perseguição é comparada por Jesus à ação do sol, que por si só é um fator de vida para a planta. Se ela se queima, porém, a culpa não é do sol, mas da própria planta que não desenvolveu raízes. A tribulação e a perseguição para Jesus são como o sol sobre a planta, não são fatores de destruição, mas de crescimento. Se destroem, é porque o indivíduo e a comunidade não interiorizaram a mensagem de Jesus ao ponto de modificar sua existência, e assim esse caso também fracassa. O terceiro terreno é bom, as possibilidades são excelentes, a palavra fincou raízes, cresce, mas a preocupação econômica desperta no ser humano o desejo de acumular bens para garantir sua própria subsistência.
E essa preocupação aumenta a ânsia de posse, o que gera novas exigências, multiplicando outras vezes as preocupações e desencadeando uma espécie de círculo vicioso, onde o indivíduo se centra unicamente em si mesmo. E nessas condições, a mensagem de Jesus, que é totalmente orientada para o bem e as necessidades dos outros, não pode ser vivida. Então, quem vive obcecado pelo acúmulo de bens materiais jamais conseguirá colocar em prática a palavra do Evangelho, que estabelece a generosidade como critério de valor para a pessoa. Por fim, aquele que ouve a palavra e a compreende dá um fruto extraordinário, que compensa amplamente a perda nos outros terrenos. Naquela época, no cultivo do trigo, se estimava que de um único grão se obtivesse uma espiga com 7 ou 8 grãos. Quando o ano era bom, a espiga rendia até 10 grãos. E em ocasiões extraordinárias, excepcionais, uma espiga podia conter até 30 grãos. Mas esse era um evento, como eu falei, extremamente raro e excepcional. Pois bem, aquilo que para os homens é excepcional, os 30 grãos, Jesus o coloca em último lugar. De fato, ele assegura que a semente produz 100, 60 e 30 por um. O resultado, então, como falamos, não depende da semente, que tem a capacidade de produzir até 100, mas das condições do terreno que podem limitar o fruto a 60 ou 30. Então, é o próprio indivíduo que impõe o limite do seu crescimento. Quando o terreno é adequado, a palavra criadora libera toda a sua capacidade, toda a sua potencialidade de uma forma tal que o ser humano não consegue sequer imaginar produzindo o cêntuplo e transformando a sua vida em um sinal visível da bênção divina. Então, com essa mensagem maravilhosa, com essa boa nova, eu agradeço pela escuta e nos vemos semana que vem.